O mundo que vemos é apenas uma fina camada da realidade, mas o que se esconde por trás dela? Coincidências, sonhos, premonições. Mas e se não forem coincidências, e sim sinais do além? Hoje vamos expandir os limites do visível e abordar mistérios que nenhum cientista consegue explicar. Este vídeo é uma jornada além. Reunimos 10 exemplos e fatos da vida real que fazem você se perguntar se o outro mundo realmente existe. Dos ensinamentos do Antigo Egito sobre o duplo da alma, às pesquisas modernas sobre memórias de vidas passadas, de coincidências místicas aos mistérios da física quântica, tudo aponta para uma coisa: a consciência não morre, ela simplesmente muda de forma. Mostraremos que não existe uma barreira intransponível entre os mundos. Existe apenas um véu que pode ser sentido com o coração. Esses fatos não são histórias de terror ou fantasias, mas observações deixadas por pessoas, pela ciência e pela história. Talvez o outro mundo não esteja em algum lugar lá fora, mas bem aqui perto. Em nossos sonhos, na energia, na memória, na respiração do universo. Assista a este vídeo com atenção, e talvez você também comece a perceber sinais nunca vistos antes. Bem-vindos, amigos! O mundo em que vivemos é apenas parte de uma vasta realidade. O que vemos com nossos olhos é apenas uma fina camada entre o mundo dos vivos e o que está além. Desde os tempos antigos, as pessoas percebem. Existe uma força que observa, responde, às vezes avisa e guia. Chamamos essa força por diferentes nomes: espíritos, energia, a sombra do mundo, inteligência de outro mundo. Acidentes, coincidências, sonhos, presságios, vozes, sinais inexplicáveis. Tudo isso pode não ser fruto da imaginação, mas um lembrete de que as fronteiras entre os mundos são ilusórias. Hoje contaremos 10 exemplos incríveis que farão você se perguntar: será que o outro mundo é realmente apenas um mito? Antes de começarmos, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Aqui falamos sobre as leis ocultas da realidade, sobre mistérios que não podem ser medidos por instrumentos, mas podem ser sentidos com a alma. Então vamos lá! 10 exemplos e fatos que comprovam a existência da vida após a morte. Primeiro exemplo: mistérios quânticos da consciência. A física moderna, curiosamente, está se aproximando cada vez mais de ideias místicas antigas. Enquanto filósofos orientais e sacerdotes egípcios falavam da conexão entre espírito e matéria, cientistas dos séculos 20 e 21 estão realizando experimentos que confirmam o impossível: a observação altera a realidade. No famoso experimento da dupla fenda, os físicos descobriram um paradoxo: uma partícula se comporta de maneira diferente dependendo se está sendo observada. Quando ninguém está observando, ela é uma onda de possibilidades. Mas assim que um observador aparece, ela se torna uma partícula, um fato concreto. Essa descoberta abalou a ciência. Afinal, descobriu-se que a consciência molda a matéria, em vez de simplesmente registrar o que já existe. Muitos cientistas, filósofos e místicos começam a se perguntar: e se a realidade ao nosso redor não for tanto uma estrutura física, mas sim um reflexo da nossa percepção? Por milênios, monges budistas têm afirmado: o mundo é uma projeção da mente. Platão disse que a realidade visível é apenas uma sombra do verdadeiro mundo das ideias. E agora a mecânica quântica parece estar nos levando à mesma conclusão. Não apenas vivemos no mundo, nós o cocriamos a cada olhar, a cada intenção, a cada pensamento. Se isso for verdade, então a fronteira entre o material e o transcendental pode não estar em algum lugar lá fora, mas bem aqui, dentro de nós mesmos. A consciência se torna uma ponte entre mundos, entre o que chamamos de realidade e o que está além dela. Segundo exemplo: sonhos que salvam vidas. Às vezes, a fronteira entre o sono e a realidade se torna mais tênue do que a respiração. Você adormece sem saber que, naquela mesma noite, seu subconsciente tentará salvar sua vida. A história conhece dezenas de casos em que pessoas tiveram sonhos proféticos, avisos que mais tarde se concretizaram nos mínimos detalhes. Poucos dias antes de sua morte, o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, contou à esposa sobre um sonho estranho. Ele estava caminhando pela Casa Branca e ouviu um choro. Em um dos corredores havia um caixão coberto com uma bandeira. Quando perguntado: quem morreu? Um soldado respondeu: o presidente, ele foi assassinado. Alguns dias depois, a profecia se concretizou.
O escritor Mark Twain certa vez sonhou com a morte de seu irmão em um navio a vapor. Ele acordou em um suor frio, mas não teve tempo de avisar, e tudo aconteceu exatamente como no sonho. Coincidência? Ou um chamado sutil do além onde passado, presente e futuro coexistem? Os cientistas estão tentando explicar isso através da interação dos neurônios, mas ainda não conseguem entender por que em alguns sonhos, vemos coisas que ainda não aconteceram. Talvez, nos sonhos, a pessoa transcenda o corpo e o tempo. E então não sejam apenas as imagens que nos falam, mas o próprio universo sugerindo o caminho, alertando-nos sobre o perigo ou lembrando-nos de que nossa vida não é uma coincidência. Os sonhos são portas pelas quais a eternidade sussurra para nós na linguagem dos símbolos. E cabe a nós ouvir ou não esse sussurro. O terceiro exemplo são os antigos egípcios e o duplo da alma, o Ka. Os egípcios acreditavam que cada pessoa tinha um Ka, um duplo energético que vivia por perto e continuava a existir em outra dimensão após a morte. Arqueólogos encontraram textos nos quais os falecidos se dirigiam ao seu Ka, pedindo-lhe que não partisse. O fenômeno moderno de sentir uma presença é notavelmente semelhante a esse antigo ensinamento, como se alguém estivesse realmente atrás de você quando não havia mais ninguém por perto. O quarto exemplo são as crianças que se lembram de vidas passadas. Pesquisas do Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, documentaram mais de 2.000 casos de crianças pequenas relatando detalhes de vidas que jamais poderiam ter conhecido. Nomes, cidades, circunstâncias da morte, esses fatos foram posteriormente documentados. A coincidência é impossível. Mas de onde vem a memória, se não de além? Exemplo 5. Sons do nada. Milhares de pessoas ao redor do mundo relataram sons, vozes ou música emanando do vazio, quando o equipamento está desligado e a fonte é impossível de encontrar. Os cientistas chamam isso de fenômeno acústico, mas o fenômeno tem se repetido persistentemente por séculos. Talvez o outro mundo seja simplesmente um nível vibracional diferente, onde um sinal alienígena às vezes se manifesta. Exemplo 6. Fantasmas em lugares antigos. Castelos na Escócia, mosteiros na França, teatros abandonados, quase todos eles contêm evidências de visitantes de outro mundo. Isso coincide com a energia de lugares onde emoções fortes, dor, sofrimento, amor, estão concentradas? Parece que sim. Talvez a memória desse sentimento sobreviva aos corpos que os experimentaram. Exemplo 7. Energia da morte registrada por instrumentos. Físicos modernos registraram mudanças no campo eletromagnético no momento da morte de uma pessoa. Alguns dados mostram uma onda de energia, como se algo estivesse se separando do corpo. Se a consciência é uma forma de energia, para onde ela vai? A energia não desaparece, ela se transforma em outro estado. Exemplo 8. Visões após a morte. Milhares de pessoas que vivenciaram a morte clínica descreveram as mesmas imagens: um túnel, luz, uma sensação de amor, um encontro com os mortos. Essas histórias são semelhantes em culturas onde não houve contato entre os povos. Se isso é uma alucinação, por que é igual para todos? Exemplo 9. Sinais após a morte. Muitas pessoas relatam que após a morte de um ente querido, estranhas coincidências começam a ocorrer. Um pássaro no parapeito da janela, música que começa a tocar de repente e cheiro de perfume. Psicólogos chamam isso de mecanismo de conforto, mas às vezes os sinais são precisos demais. Talvez a conexão entre as almas não seja rompida. Ela simplesmente muda de forma? Exemplo 10. Animais que enxergam o invisível. Cães e gatos frequentemente reagem ao espaço vazio, encaram, rosnam e evitam certos lugares. Os antigos acreditavam que os animais pressentiam a energia de outro mundo, algo invisível aos olhos humanos. Hoje, psicólogos animais reconhecem que os animais de fato detectam sinais que vão além dos sentidos humanos. O outro mundo não está em algum lugar distante. Está perto, em nossas memórias, sonhos, sentimentos, em estranhas coincidências que não podem ser explicadas pela lógica. Talvez este não seja o outro mundo, mas simplesmente outra parte de nós mesmos, aquela que nunca morre. A fronteira entre os mundos é mais tênue que a respiração. Tudo o que resta é ousar olhar além dela. Se você achou este vídeo interessante, curta, inscreva-se no canal e compartilhe.
Há ainda mais histórias por vir, onde a fronteira entre os mundos visível e invisível se torna mais tênue que a respiração. Tudo de bom e até a próxima!